Bom dia, meus queridos amigos. Hoje é 15 de março de 2022. Eu espero que vocês estejam bem. Eu espero que esses vídeos que eu tenho feito para vocês, que é um trabalho, uma tradução que eu tenho feito do Vena, que é um mestre espiritual, todos os dias, de segunda a segunda, que estejam dando uma força para vocês, e seria muito bom se vocês algumas vezes me escrevessem como está ajudando, se vocês têm alguma pergunta, o que vocês acham. Seria muito legal saber da opinião de vocês. Só ontem eu falei para vocês sobre o médico Dr. Carl Simonton, um americano, que ele trabalhava muito com pessoas doentes, pessoas com doenças graves, como câncer, pessoas que estavam no fim da vida. E um dos problemas, ele era oncólogo, ele já morreu, e ele desenvolveu uma psicologia de visualização. Então, ele descobriu, com as experiências que ele fez com os pacientes, que a visualização faz com que o poder de autocura adormecida trabalhe a nosso favor, que o apelo aos poderes de cura interior, orientação interna, se desenvolvem além dos nossos limites individuais e habilidades pessoais. Que mudanças de nossa crença, convicções ou dogmas influem muito em nossa bioquímica, no nosso todo organismo. Que as mudanças são reais quando existe realmente uma visualização, que o paciente visualize exatamente aquilo que deseja. Por exemplo, a pessoa se veja curada, a pessoa se veja feliz, a pessoa veja as pessoas que se viram visitando ou vários casos, até de uma moça que visualizou ela grávida, tendo um filho. Então foram pacientes que realmente conseguiram uma cura. Em outros casos mais dolorosos, foi também essa visualização de vendo que o corpo se desenvolve, que as células se renovam. Em casos mais sérios, foi até uma grande ajuda em terapias dolorosas, que as pessoas não tinham tanta contraindicação. A visualização com detalhes é realmente um caminho para a cura. Emoções têm grande influência no nosso sistema biológico e é por isso que é importante nós aprendermos a trabalhar como emoções negativas, que são muito fortes, como raiva, ódio, conflito, culpa, medo. Essas emoções podemos transformá-las em amor, paciência, tolerância, empatia, confiança. E esses são os caminhos para o sucesso, porque o nosso corpo, o nosso organismo reage assim. Nós todos sabemos que nós existimos, nós temos o parasimpáticos e os simpáticos. Os simpáticos são dois nervos que trabalham para nós. Os simpáticos nos dá força, nos dá essa power para fazer o que estamos fazendo, para fazer esse vídeo. E o parasimpático é quando nós entramos no repouso, quando o nosso corpo como é que se diz? Se reabilitiza, se recompõe todas as forças. É a fase do descanso, da reabilitação. É muito importante olhar as nossas crenças, se são crenças que realmente que nós desenvolvemos em nós, ou se são crenças que nos passaram, que a nossa sociedade nos passaram, os nossos pais, os nossos mestres. E é importante ver isso porque para saber se as nossas crenças nos ajudam em mudanças em nossa vida, ou se são crenças que
que os nossos conflitos continuem como são. Existem vários caminhos, por exemplo, a religião ocidental, a religião budista, ou esse lado da religião, eles têm uma religião, têm uma crença muito mais livre do que a nossa. Não existe um Deus que castiga, não existe um Deus que pune. Existe apenas um Deus que é parte de nós e que nos deixa viver o que queremos, que nos dá força para pegar, para usar uma faca, que é uma coisa, um utensílio importante em uma casa, para cortar um pão ou para machucar uma outra pessoa, ou machucar a si mesmo. Então essa é a liberdade que temos e esse é o Deus que nos dá essa liberdade. Nós somos importantes saber que somos criadores do nosso mundo, somos criadores dos nossos problemas e que mesmo a nossa saúde é realmente um resultado da nossa vida. Pessoas que não se importam com a alimentação, que a alimentação é baseada em fast food ou sem há muito açúcar ou Coca-Cola, ou sem movimento e passa o dia todo pensando em coisa ruim, ou tempo olhando televisão, olhando novela, olhando as notícias, tomando partido, se é contra ou se é a favor, outras pessoas que nós nem conhecemos, porque nós sabemos que a mídia, as notícias que recebemos são manipulativas, elas têm realmente o interesse de manipular. Então, eu acho que é muito importante a gente tomar consciência disso e se tentar não participar tanto desse movimento de aceitar opiniões de mídia. E também é muito importante nós, para uma melhora, eu sempre falo de cura, mas a cura não é só cura de doença, a cura de nossa vida, cura de nossos problemas. Então é importante, um dos meios é usar mantras, dizer o dia todo, toda hora que respirar consciente, dizer meu corpo é capaz de se curar, as minhas células estão todo o tempo se renovando. Eu vivo em abundância, eu estou feliz, a minha vida está tranquila. Então, sempre repetir essas frases durante o dia, para que isso cresça e tome força em nossa vida. Hoje esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo. Para nós mudarmos a nossa vida, nós precisamos de uma base, nós precisamos de um fundamento. Assim como para construir uma casa, nós também necessitamos de um fundamento. Se nós teremos um plano para fazer uma casa e não temos um fundamento, então essa casa é apenas um sonho, porque sem fundamento não existe maneira de construir uma casa forte. Então, para ter um fundamento, temos que ter os detalhes. E assim são a nossa visualização. Nós temos que visualizar com detalhes. Quanto mais detalhes, mais forte é a maneira, mais fácil de se realizar e mais rápido de se realizar. Por exemplo, como uma compra. Se você tem um plano para ir a um casamento, por exemplo, ou uma festa especial, você não chega numa loja e diz só para a vendedora, eu preciso disso. Você escolhe, você olha no espelho, você pede opinião. Então, você, antes de estar nessa festa, você já se vê com este tipo de vestido. E assim são os nossos sonhos, nossos planos para a nossa vida, e isso é visualizar. Por exemplo, esses vídeos que eu faço para vocês, é para vocês um passatempo? É para vocês apenas novas ideias? Ou vocês gostam de me ouvir? Ou vocês acham que é uma maneira de ajudar numa vida melhor? Seria importante também vocês me falarem da opinião de vocês.
Como seria uma ideia muito interessante, como seria se uma fada aparecesse agora e dissesse, eu tenho apenas alguns minutos, e nesses minutos você pode me dizer os seus 3 desejos. Você tem esses desejos já tão pronto na cabeça que poderiam ser realizados, ou você perderia a chance porque não tem tempo. Por isso que é importante nós termos os nossos planos, os nossos sonhos planejados, exatamente o que queremos, para que isso acabe tornando realidade. Importante saber que os nossos desejos não podem ser manipulação de outras pessoas. Não podemos ter desejo como eu quero que meu pai melhore, eu quero que a minha mãe melhore, porque isso é o plano deles. Nossos desejos têm que ser a respeito sobre minha vida. Eu quero para mim, não precisa ser nem material, pode até ser a minha saúde. Eu desejo estar num grupo de pessoas de uma energia boa. Quando eu vim para a Alemanha, agora uma coisa pessoal, eu queria ter sempre queria morar numa casa, e eu morava num apartamento pequeno, então em todo livro que eu lia, eu colocava como marca no livro. Vou fazer o o desenho para vocês verem. Mais ou menos assim, eu fazia um desenho assim, em um papel, de uma casinha, um jardinzinho, e sempre fazendo o mesmo desejo, que era exatamente esse tipo que eu desejava. Claro que agora eu fiz rapidinho, mas eu sempre fazia essa casinha. E realmente numa casa assim é que eu vivo hoje. Então tudo é possível, se a gente acredita. Eu desejo para vocês um bom dia, acredite em vocês, nunca se esqueçam que somos parte do universo, somos parte do todo, somos como uma gota de água em um oceano, e um oceano é feito de milhões, milhões, bilhões de água. Então temos a mesma força que as outras gotas, não existe diferença. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.